Go! Ao vivo! Nós estamos aqui às 3 horas da tarde, como sempre, para o nosso Café das 3. Bem-vindo, Rodrigo! E já temos aqui a presença da nossa convidada. Vamos esperar o povo entrar aqui. E a gente vai dizendo oi aqui para Ivete, para Mari. Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Apesar do brilho excessivo aqui, agora sim diminuiu um pouco. Vamos lá, pessoal. Hoje é terça-feira e nós estamos aqui para o nosso Café das 3. Eu estou tendo que me desdobrar em dois aqui, cuidando de várias coisas ao mesmo tempo. Mas tudo bem. Vou focar agora aqui nisso aqui. Eu aprendi uma coisa sensacional. Aliás, aprendi algumas coisas sensacionais no treinamento que eu estou fazendo. E eu tenho vindo aqui compartilhar algumas coisas com vocês sobre isso. Ontem eu compartilhei em relação ao disciplina e ao hábito, tá? E aí eu aprendi outra coisa. Dentro dessa questão do hábito, eu aprendi a questão do só hoje. E, cara, isso resolve muita coisa para procrastinação. Eu tinha um sério problema. Depois de me estender um pouquinho aqui, eu já vou chamar a nossa convidada aí, não precisa se preocupar, tá? Vou me estender um pouquinho aqui. Em 2014, para aqueles que não sabem, eu atingi a cifra de peso de 100 quilos, os 3 dígitos de peso, porém era um peso de gordura. Eu estava com sobrepeso, obeso, digamos, chegando na obesidade. E o médico disse que eu iria morrer. Para encurtar um pouco a história, eu decidi mudar de vida, procurei ajuda, mudei de vida. Emagreci 20 quilos em 45 dias, cheguei a 80 quilos, só que aí eu precisei fortalecer, né? Então eu fui para academia, comecei a treinar. Então desde aquela época eu sempre, entre idas e vindas, eu sempre estou frequentando a academia. Boa tarde para quem está chegando. Só que eu tinha um problema, de desenvolvimento de peitoral. Eu não conseguia, todos os outros músculos e membros eu conseguia muito rápido assim ganhar massa. E eu tinha um problema no peitoral que eu não conseguia crescer. E aí o que eu descobri? Que não era o meu peitoral que não crescia. O meu problema é que eu não treinava essa parte. Eu ficava me desviando do treino. Todo treino que tinha peitoral, eu cortava, não fazia a série completa ou fugia dele. E aí eu aprendi uma coisa. Olha a história que eu tive que contar para chegar onde eu iria chegar. Eu aprendi uma coisa que é o só hoje. Tá? Para quem se inscreveu na aula de quinta, lá, recebeu um brinde lá, um bônus, que é o audiolivro 3 Minutos para o Sucesso. E nesse audiolivro, ele ensina lá que o presente, o agora, ele dura 3 segundos. Nosso cérebro demora 3 segundos para receber uma informação que vem dos 5 sentidos, de qualquer um dos 5 sentidos, e ele demora 3 segundos para armazenar essa informação. Então o presente, o agora, são só 3 segundos. Passou disso é passado, e o que não veio ainda é futuro. E aí, nesse treinamento de alta performance que eu estou fazendo, eu aprendi uma coisa que é o só hoje. Ou seja, eu vou fazer as séries da academia só hoje. E aí eu vou lá e faço. Eu vou fazer a live só hoje. E eu venho aqui às 3 horas da tarde e faço. Eu vou, como diz a minha instrutora de inglês, eu vou something só hoje. Eu vou fazer isso só hoje. E o que acontece? Quando eu faço isso, eu foco no hoje, no agora. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer essa live aqui. Eu não tenho que me preocupar com o monitor que está ali dando um erro que eu tenho que resolver. Às 4 horas da tarde, quando eu encerrar a live, aí eu vou me preocupar com ele. Agora o meu foco é esse aqui. Só hoje eu vou fazer a live. Ok? E aí eu faço isso todos os dias e eu crio um hábito. Por exemplo, as pessoas que estão entrando agora aqui, elas estão recebendo um aceno que eu dou. E olha só, eu
criei um hábito, para mim se tornou um hábito. No começo eu não fazia isso, mas agora se tornou um hábito. Toda pessoa que entra, eu vou ali e clico na mãozinha. Já é um hábito, eu não tenho mais que pensar para fazer isso. Ficou no automático. Mas nosso papo aqui não também pode ser, mas nosso papo hoje não é alta performance, não é hábito, rotina, disciplina e nem coach. Tá? Nosso papo aqui hoje é sobre consultoria e para isso eu trouxe uma convidada e eu já vou adicionar ela aqui. Trouxe uma convidada e falar sobre o assunto consultoria tributária, em princípio para pequenas empresas do Simples Nacional. E nos dá a honra de adornar esse espaço. Olá. Tudo bom? Tá me ouvindo direitinho? Tudo bem, estou te ouvindo alto e claro. Gostei dos óculos. Eu preciso, senão não enxergo direito. Eu uso óculos também. E quando eu dava aula numa universidade, eu não costumava ir de óculos, aí me recomendaram usar óculos, eu passei a usar. E aí eu cheguei na sala, os meus alunos estranharam, porque eu não usava. Aí eles questionaram, por que está usando óculos, professor? Aí eu brinquei com eles, falei, olha, eu li numa pesquisa de psicologia que pessoas de óculos parecem mais confiáveis. Tem isso, né? Mas Aí eu saí, a gente saiu para o intervalo. Quando eu voltei do intervalo, eu não sei de onde eles tiraram, mas 90% da sala estava de óculos. Eles pareciam mais confiáveis. Foi divertido. Eles eram bem divertidos, aquela turma de contabilidade. de vez em quando a gente tem que usar, senão não dá certo, não. Acho que todo contador usa o óculos, né? No meu caso, por causa de apenas que meu olho cansava, fatigava muito, né? Ficava lacrimando, não tem perda visual, mas ficava lacrimando e eu tinha dor de cabeça. Então, foi essa correção que o médico achou que seria ideal. E eu uso muito pouco, confesso que eu uso muito pouco mesmo. Deveria usar mais. Eu uso o tempo todo. Eu tiro para gravar alguma coisa, mas eu uso o tempo todo. Mas vamos lá. Então, bem-vinda. É uma honra tê-la aqui. Mas como eu sempre faço, eu deixo para que a pessoa se apresente e fale sobre si, porque você se conhece melhor do que eu. Então, queremos ouvir de você aí quem é a Cíntia Marques, de onde vem, quais as origens. Fique à Quem vontade. segue no Instagram, olha lá Imposto Fácil, né? Mas sou eu, a Cíntia. Eu já estou na área da contabilidade há 12 anos e há 5 eu me dediquei à área da tributária, né? Contabilidade tributária. E eu nichei bem o meu público. Fui na parte tributária do Simples Nacional. Você pegou um nicho específico. Nichei mais ainda a parte tributária do Simples Nacional, porque eu acho que muita gente pensa que Simples Nacional é pequena, são empresas pequenas, são empresas simples e acabam deixando ela um pouco de lado. A impressão que as pessoas têm é que a empresa do simples é simples de fazer, que é só um Ele dia e que não precisa se preocupar com nada, mas tem muito detalhe, né? Sim, acho que a legislação é a mesma para todos, né? Trata todo mundo que é do Simples Nacional igual, e isso é um grande equívoco, né? Muitos problemas acontecem com isso. Então, vamos lá. Como é que foi essa sua decisão aí de Foi quando nichar, ficar só nisso? pois é, abri meu escritório, achando que seria fácil. Você tá aí com seu café, eu tô com a minha água. Você acredita que eu não bebo café?
Mas quando eu abri meu escritório, eu passei a perceber isso. Eu não tinha isso muito na minha cabeça, não. Eu achava que cada um tratava de uma forma, né? E depois que eu abri meu escritório, e fui pegando alguns clientes, eu já trabalhava em um outro e já tratava de forma diferenciada esses clientes, né? De ramos diferentes, já tratava diferenciado. E eu fui vendo que os outros profissionais não faziam da mesma forma. Chegava com muita coisa que era possível fazer para diminuição de impostos, era possível fazer para restituição mesmo, que é a área que eu mais pego, é na parte de restituição tributária, né? E acabou que eu comecei a nichar mais ainda. O primeiro foi só do Simples Nacional. Então, eu pegava tudo que era do Simples Nacional como cliente. Depois da parte de restituição tributária, eu comecei a fazer contabilidade somente de quem vende produtos monofásicos. Então, eu nichei mais ainda. Então, os ramos que tem dentro do meu escritório são todos que vendem produtos monofásicos. Eu consigo dar um auxílio muito melhor para esse tipo de cliente. Certo. E tá, deixa eu entender. A ideia do Instagram, ela tá ligada ao teu público cliente do escritório ou você tem um outro projeto que está ligado ao imposto fácil? O Impulso Fácil começou junto com o escritório, né? E agora ele está se moldando, está mais na parte da restituição tributária, porque a restituição que eu faço é a nível nacional, então eu consigo pegar todos os clientes de Simples Nacional de todas as regiões. Mas eu não pego eles como meus clientes mensalistas, né? Eu só faço restituição para fora do meu estado. Eu sou de Minas Gerais, para quem não me conhece. Minha cidade é pequenininha, Caratinga. E aqui da minha região, quando eu faço uma restituição tributária e uma consultoria para esse tipo de cliente, eles praticamente se tornam mensalistas, né? Já vem consequentemente para o meu escritório. Mas quando é de região fora do meu estado, eu já não tenho esse interesse de ter ele como cliente mensalista. Eu já passo a ajudar os contadores que já são da empresa, né? Ou eu faço parceria com os contadores de fora para fazer somente a restituição tributária, para que eles não percam esse cliente, porque na maioria das vezes, quando o cliente fica sabendo que tem esse tipo de restituição, eles já comentam que será que foi um erro do meu contador? E não pode, o máximo, a gente não pode falar isso, não foi um erro. Mas aí a gente tenta ajudar, quando é de fora, a gente tenta ajudar esses contadores também a não perder esses clientes, né? Muito contador fica com medo de oferecer esse tipo de restituição tributária, com medo de perder o cliente, né? Como que eu vou oferecer? Muita gente me pergunta, como que eu vou oferecer isso para o meu cliente? Ele vai achar que eu fiz tudo errado. E não é dessa forma, é tratando de forma diferenciada. Indo lá no problema do cliente, que é indo na empresa, é olhando o processo que ele faz de venda, os cadastros dos produtos dele, para entender melhor como que faz esse tipo de serviço. Tá certo. E como é que é? Vamos pensar assim, hoje, o escritório contábil que está te vendo aí, pensando numa possível parceria com você, que é o que eu visualizo que seria o caminho mais ideal para quem pensa nisso, né? Isso. Qual é o primeiro passo? Além de te seguir no Instagram, né? Vai contar comigo, né? A parceria funciona da seguinte forma: eles entram em contato comigo, às vezes eles têm uma cartela de clientes para ver a possibilidade dos clientes deles terem essa restituição. Então a gente faz uma análise de quais são os ramos que eles trabalham, tudo, diretamente com o contador, né? E a gente passa a informação para o contador após a restituição. A gente pega alguns arquivos, né, com a contabilidade ou até mesmo com o contribuinte. Às vezes o contador vai lá na empresa e pega. E depois que a gente faz a restituição, nós passamos as informações para o contador não continuar no mesmo erro, né? Não deixar esse problema acontecer novamente. Porque a restituição a gente faz dos últimos 5 anos.
E tem muito cliente meu que fala assim, às vezes eu pego o cliente que não passa pelo contador e fala assim, eu não quero que o meu contador fique sabendo que eu estou fazendo isso. Mas É às bom vezes é que um valor muito alto. Aí eles falam assim, não, mas isso é uma poupança que eu quero ter, é uma poupança obrigatória que eu estou fazendo, daqui 5 anos eu te procuro de novo. nossa, é meio É estranho, né? incrível. É meio estranho, porque se você analisar, agora pensando em termos de investimento, esse empresário precisa de ajuda também nessa, Claro. porque se ele pensa assim, olha só o que eu lembrei agora. O meu sócio, lá no começo, quando eu abri o primeiro escritório, o meu sócio cogitou essa possibilidade. Falou assim, cara, se quando a gente recupera imposto vem com atualização da Selic, então não é uma forma de investimento? Eu falei assim, para e pensa. Quantos investimentos pagam muito melhor que isso, né? O que você poderia fazer com esse dinheiro investindo em Não, outra é coisa? Então, incrível a lei mudar. esse empresário aí precisa de ajuda, além da recuperação de impostos, ele precisa de ajuda em termos de investimento, né? Aí mais um nicho que você poderia atuar. Aí. Sim. Eu até prefiro, quando são os clientes de fora, né? Eu até prefiro fazer a parceria com o contador. Porque assim ele vai estar entendendo melhor. E muita gente não quer fazer a restituição tributária porque demanda tempo. Então eles terceirizam, né? Então acaba me chamando, faz a restituição, eles ganham uma porcentagem por isso, mas continua com o seu cliente. Sim, Até uma forma de da gente conseguir falar melhor para o cliente. E se deixar uma terceira pessoa entrar, tem muito advogado que faz esse tipo de restituição, tem muito consultor que mexe com esse tipo de restituição, e que eles acabam pedindo os arquivos para a contabilidade. E acaba gerando um desconforto entre a contabilidade e o cliente, e acaba perdendo, né, esse cliente. gera um conflito, né? Porque aí o contador fica descontente, o empresário também, gera um atrito. Toda vez que eu Consultor. trabalho, eu entrei sempre pela porta do contador. Trouxe sempre ele para o meu lado e sempre dei uma participação para ele. Porque a primeira coisa que eu entendi quando eu fui para esse mercado, e mesmo antes de ter o escritório, tá? Então, quando eu estava na faculdade ainda, eu atuava no mercado de recuperação de impostos. E aí, eu não tinha vivência de escritório, sabe? A minha vivência era de empresa multinacional de lucro real. Se pensar assim, totalmente oposto. Quem está em escritório não tem noção do que é isso. E eu não tinha noção do que era o dia a dia de escritório. Depois eu fui ter essa visão. Tanto é que depois eu liderei equipes com 20 pessoas no escritório, dei consultoria para escritórios contábeis, então eu tenho essa vivência agora. Mas na época eu não tinha. Então, algumas coisas eu não entendia. Por que ele não fazia, né? Não Mas fazia. aí tem aquele ditado em inglês lá, que é americano, que fala que antes de falar de mim, ande uma milha dentro dos meus sapatos, né? Então, eu me coloquei no lugar dele, fui entender o que acontecia, por que aquilo acontecia, para não condenar a pessoa antes de saber o que estava acontecendo. Porque é muito fácil dizer, porque os contadores só fazem DARF, porque todo esse blá blá blá. Mas quem está lá no dia a dia sabe. E aí, quando eu abri o escritório, eu senti isso, que eu só fazia DARF também. E aí, eu fui entender, mas esse processo não ocorre por causa disso. Muitas vezes o empresário, uma série de fatores que podem influenciar. Mas Muita aí coisa. eu me aproximava do contador, porque se eu não fizesse isso, se eu fosse direto no empresário, ia acontecer isso que você falou. O empresário fica chateado e aí ele quer romper com o contador. Porque para ele, aquele era um erro que não poderia ter sido cometido. Aí, e muitas vezes, vem, como você falou, essa coisa do advogado, né? Tem muito advogado nessa área, ou até administrador e economista já estão observando isso e estão fazendo.
Eles vêm e vão direto na empresa com um discurso maravilhoso e um discurso depreciativo do contador. Primeira coisa, assim, o contador não sabe, que ele não quer que o empresário procure o contador, porque ele sabe que quando o contador, se o contador quiser fazer, ele vai poder fazer, ou ele pode ter, inclusive, um parceiro como você, e aí vai melar o serviço dele. Então, ele quer manter esse sigilo. E acaba gerando esse problema. E o empresário troca de contador, e ele leva o mesmo problema, porque muitas vezes, o que ele faz? Ele troca de contador, mas ele não troca de honorário. Ele quer continuar pagando pouco. E pagando pouco, você sabe que vai ter só o básico, né? Não muda nada. Qualquer serviço, se você quer pagar barato na internet, você vai ter uma internet baixa, de velocidade baixa. E assim é com o serviço de contabilidade. Mas vamos lá, o que mais que você pode compartilhar com a gente aí sobre... Não, eu acho que estou falando da parceria. A parceria é tudo, né? Foi por isso que eu nichei o meu campo. Porque, como nós vemos, né, os advogados, eles atendem também por nichos, né? Temos advogados previdenciários, os tributaristas. E eu passei a seguir essa linha de contabilidade em nichos, porque assim a gente pode fazer parcerias com outros contadores, sem gerar esse problema de concorrência, né? Falar que ela é minha concorrente, só mais uma contadora. E com isso a gente consegue muita coisa, para não deixar os outros contadores chateados, né? E perder seus clientes. Olha só, já tem uma pergunta aqui do Bruninho. Né? Uma vez. A gente faz todas as vezes que tiver na restituição. Primeiramente, a gente pega a empresa e faz dos últimos 5 anos. E se essa empresa continuar a fazer errado, vai ter restituição todos os meses, né? Todos os meses que quiser. Mas o ideal é que a gente faça os de 5 anos para trás e que passe a fazer corretamente, né? Diminuindo os impostos futuros. Como é que você faz... Bom, eu tinha um procedimento que eu sempre usava. Quero entender se você faz a mesma coisa. Eu acredito que sim. Eu recuperava os últimos 5 anos e depois eu não seguia recuperando, né? Ajustava para fazer de forma correta. Mas esse ajuste futuro aí, você continua participando, recebendo ou não? Você só cobra pelo passado? Eu só cobro pelo passado. Aí, o futuro, eu falo ou para o contador ou para o empresário, mas se for para o empresário, eu vendo a consultoria do cadastro de produtos, né? Para a gente ver o que está errado dentro da empresa dele, que na maioria das vezes é o cadastro de produtos dentro da empresa. E informo a contabilidade. Então, eu não cobro pelos valores futuros, não. Eu cobro uma consultoria à parte para que continue dando certo. Tem muita gente que faz mesmo a cobrança dos 12 meses ou 24 meses, mas eu não faço não, só faço a recuperação dos últimos 5 anos e cobro a porcentagem por essa restituição. Tá certo. Eu quando eu fiz Simples Nacional também, acho que você deve ter ouvido aquele dia. Eu ouvi. Que eu recebia os arquivos XML e corrigia essa informação antes de transmitir, né? Então, você, no caso, prestava a consultoria e a pessoa continuava fazendo, né? Isso. Tá certo. O grande problema das empresas do Simples Nacional é o cadastro de produtos, né? Acaba que coloca qualquer pessoa para cadastrar, às vezes o programa mesmo, o programa de uma empresa do Simples Nacional, ele é um pouco mais simples, né? Às vezes não tem os campos que precisam compor, né, do PIS, do COFINS, da substituição tributária. Então, a gente passa a ver isso, né, e informar o cliente. O que pode ser mudado. Às vezes, eu até converso com o pessoal da programação mesmo do programa, para saber o que pode ser incluído naquele programa para melhorar, para tirar relatórios, para facilitar a vida da contabilidade, né, do contador que vai estar pegando esse cliente. Porque no supermercado acontece muito isso,
da empresa de software pegar o banco de dados padrão e implantar, né? Tem lá um cadastro com 15 mil itens. E aí implanta, só que é um cadastro lá de 2010 que só foi sendo, não foi atualizado a configuração, só foi inserindo mais produtos e às vezes mudou a legislação no mês passado, né? Isso, e o empresário não é obrigado a saber disso, né? Então tem que estar tendo sempre um convívio ali mais próximo do empresário para estar atualizando esses cadastros de produtos. E às vezes nem é tão difícil fazer o cadastro. Conversando com o programador, a gente consegue fazer a alteração do cadastro em lotes, então é bem mais prático agora. Porque certamente você mantém tabelas, né? Com a informação, né? Que a base de tudo é a tabela da TIP, né? NCM. E a gente trabalha em conjunto, né? Tanto com o contador, com o empresário, e também com o programador do sistema. Que aí todo mundo consegue fazer mais, é mais prático, né, para fazer os cadastros. Vamos pensar assim, não necessariamente nesse nicho de recuperação, tá? Se o contador aí quiser implantar dentro do escritório dele esse serviço só de consultoria para parametrização de produto. Porque eu vejo que assim, existem escritórios que já têm esse trabalho, né? Sim. Tem escritórios que já fazem, mas que não cobram por isso, ou porque optaram ou porque não perceberam que era possível cobrar. É um serviço extra, né? Então, como é que você trata? Porque assim, eu entendo que não é um serviço de contabilidade, né? É um serviço tributário extra, como você disse. É a mesma coisa que, vamos lá, vamos tentar pensar aqui em folha de pagamento. Você ir lá e fazer alguma coisa dentro da empresa que não está relacionada à contabilidade. Sei lá, e implantar um novo procedimento lá de controle, sei lá, de hora extra. Isso é a parte, né? Então, se o escritório começasse a pensar assim, vamos pensar assim, ó, o escritório só faz feijão com arroz, né? Tá lá, recebe documento, Tem várias processa. formas de conseguir, né? Como é que ele poderia começar esse trabalho de, vou fazer consultoria, então, vou pegar aqui meus 50 clientes que eu tenho e vou visitar todos eles oferecendo esse trabalho. Como é que ele poderia começar isso? Pensar, formatar o produto dele. Aí fala, assim, não no sentido de recuperar o tributo, mas no sentido de prestar essa consultoria de parametrização de sistema. Isso aqui no nosso escritório tem muitos clientes que não querem, nem querem a restituição, que eles ficam com medo. Ainda tem muita gente que tem medo, não quer mexer com isso, mas também não quer pagar a consultoria, né? Na hora que a gente fala que vai lá para fazer uma consultoria e mudar a mesma forma de tributação de muitos produtos que eles têm, e se isso às vezes já é cliente nosso e eles não querem pagar o extra, eles não entendem que isso é um serviço separado, né, do contrato que a gente já fez. Eu faço a cobrança, aí eu faço a cobrança futura. Eu faço a consultoria, altero os produtos e mostro para ele o tanto que ele economizou com isso. Aí nós fazemos um cálculo dessa consultoria. Então isso ajuda muito, porque você mostra para ele aonde que estava o erro e o que ele pôde economizar. Porque, pensando assim no lado do cliente, ele tem a obrigação de te entregar a informação correta do que ele está fazendo. Nós, como contadores, até temos a obrigação de orientá-lo para fazer da forma correta, né? Informar, então, mas dizer para ele, dizer... informar ele, ó, dizer, ó, isso aqui é tributado desta forma, não é? Agora, entre dizer, orientar e ir lá e fazer, existe um espaço muito grande e um custo muito grande aqui para o contador. Então, ele precisa ou contratar alguém que faça, e beleza, não tem nada, tá tudo bem se ele contratar um terceiro para fazer, ou me contrata. Hora técnica, né, para ir nas contabilidades e fazer isso. Quem aceita consultoria bem, né, quem já tem uma cabeça mais aberta, nós cobramos a hora técnica. Vamos lá,
já juntamos junto com o programador também do sistema e fazemos tudo de uma vez. Mas quem ainda tem a cabeça um pouco fechada, aí eu faço a mudança e mostro para ele aonde ele economizou, o valor que ele economizou. E dessa forma ele me paga tranquilamente. E já aconteceu assim, de passar 2, 3 anos, aquele mesmo cliente já voltar e me procurar de novo, falar assim, eu queria que você desse uma olhada de novo. Aí já não tem aquele problema do pagamento, porque ele já viu a vantagem que ele teve, né? E já não questiona mais. Eu queria ver que se está atualizado, eu já incluí vários outros produtos. Então, é um trabalho contínuo. Ó, a Andressa, ela disse aqui que é fã aqui. A Andressa lá de Itu, a cidade lá, tudo é grande, tá? E agora a família da Andressa tá grande também. Ela teve bebezinho há poucos dias, poucos meses. E eu sei que ela faz trabalhos com empresas do Simples Nacional lá. Então, eu acredito que ela faça, inclusive, esse tipo de consultoria que você faz aí, tá? Eu queria aqui citar a presença da Andressa. Eu Agradecer. queria deixar aqui que muita gente tem o preconceito do Simples Nacional, né? Achando que é uma empresa pequena e que não precisa fazer nada. Mas muitos escritórios conseguem ganhar dinheiro com empresas do Simples Nacional. E não é fazendo o feijão com arroz, né? É com coisas específicas. E essa questão dá para começar com um produto de entrada, né? O que Né? geralmente acontece fazer uma referência aqui ao professor Fernando Sampaio, que veio nos dar um salve aqui. Eu não sei se já posso divulgar, professor, mas eu estou muito ansioso por estar em Maceió. Aí não vou dizer data nem, nem nada, mas quando a gente puder divulgar, vamos divulgar. Estaremos em Maceió juntos lá. Mas o que geralmente acontece com as online, que elas têm um produto de entrada a R$ 89,90. Tem algumas que já ousaram falar em R$ 19,90. Já posso falar de Maceió, né? Vai ser lá dia 5, perdão, dia 5 de setembro, às 14 horas, tendo lá um meeting de, de consultoria contábil e empreendedorismo. Vai ser pancada. Você que é de Maceió, save the date. Então, essas online trabalham com um produto de entrada que ele tem um custo atrativo, né? Só que é um produto basicão. Ninguém vê lá, que é um produto basicão, que é de emissão de guias. E aí quando você começa a englobar outras coisas, começa a ficar mais caro. Eu entrei e coloquei lá o meu próprio CNPJ em várias online para ver como é que é, né? E aí você tem lá um honorário de 700, de 900. Já são mais competitivos, né? E assim, são mais caros do que o que geralmente o mercado contábil físico cobra de uma empresa daquele mesmo porte. Sim. Aí fala assim, é só uma estratégia de marketing e um produto de entrada. Então o escritório poderia trabalhar com esse produto de entrada também. Não, você quer contratar isso, você vai ter isso. Mas aí você vai fazendo o upsell. Primeiro você faz a primeira venda, traz ele para dentro. Desculpa. Depois, você vai fazendo um upsell. Fala, estou vendo que você tem uma necessidade específica aqui. E não só na parte tributária, né? Não só na questão de recuperação de ICMS ou PIS e COFINS, substituição tributária. Mais coisas que você pode identificar numa empresa do Simples Nacional e fazer esse upsell. Que, por exemplo, é essa questão de parametrizar sistema ou treinar funcionários. Uma necessidade muito grande, porque empresas pequenas têm dificuldades, as pessoas geralmente vão para lá e aí não sabem muitas vezes uma função de Excel, não sabe que pode melhorar o trabalho dele trabalhando com coisas que nós sabemos. Tem cliente nosso que contrata funcionário e manda aqui para o escritório. Pessoal do administrativo, né?
Sim, manda aqui para o escritório para a gente ensinar o que tem que fazer, qual que é a forma correta. Então, isso aí é um plus, um produto extra. Aonde que está que isso aí é contabilidade, né? E aonde que está escrito que não posso fazer isso? Aonde que está escrito que eu não posso ir lá dar um treinamento dentro da empresa? Eu não sou proibido disso. Eu posso agregar, sim, esse trabalho e faturar mais. Porque aí você acaba percebendo que não precisa trazer muitos clientes que vão te encher de um trabalho operacional que não te gera no final a receita que você precisa. Você pode nichar e ter menos clientes que você cuida melhor deles e fatura mais com eles. Eu apoio o nicho de clientes, porque eu trabalhei muitos anos em escritórios grandes que tinha todo tipo de ramo, né? E a gente ficava doida, não tem como tratar todo mundo de uma forma correta. Deixa Vamos ver as Então, perguntas aqui. deixa eu ver. Ó, tem estou me formando nesse período, quero abrir escritório. Devo começar só com a empresa do Simples Nacional? Depende. Não sei o que a colega acha aí, mas eu acho que você deve começar nichando, que é melhor do que nichar por padrão tributário. Você nichar por área. Igual, se está formando agora, não sei se ele tem experiência, ele não falou ali, se ele tem experiência se ele já trabalha em algum escritório, mas eu não aconselho pegar um lucro real, né? Se ele pega um posto de gasolina, vai dar trabalho. Tem que ter noção que um lucro real dá trabalho. É mais complexo, dá mais dinheiro também, né? Não é nem tanto mais trabalho, é mais conhecimento mesmo, né? Se tiver um conhecimento, se já for especializado naquela área, vai ser fácil. Mas tem que ter muito conhecimento, até porque a legislação, como é tão complicada, ela pode trazer problemas, né? As multas são muito altas, né, por um erro. O bom da Então, Simples tem que ter Nacional noção de tem que se você pega um lucro real de um honorário ser justo, né? Para que você possa, não tendo o conhecimento, trazer para dentro do escritório pessoas que tenham esse conhecimento. Porque muitas sim, vezes você pega uma empresa de lucro real com um honorário de 15, 20 mil, e aí você pode contratar duas ou três pessoas que vão dar conta daquela empresa tranquilamente. utilizada naquilo. Só que, Eu até brinco, tem gente que me procura e fala, eu sou lucro real, mas tem um mês que meu contador não faz nada, ou tem um mês que eu tô parada, tirei do contador. Se for juntar todas as multas de um mês sem contabilidade, já é uns 2.500, R$ 3.000 aí por baixo, né? De multa, sem precisar fazer nada. sem muito esforço, né? Tem o Bruno me perguntou, deixa eu ver aqui. Sumiu já a pergunta dele, mas Bruno, quais são as atividades do Simples Nacional que estão sujeitas a esse tipo de serviço de restituição? Então, tem dois tipos de restituição, né? Que a gente escuta falar mais, que é da substituição tributária. Então, são todos que vendem, né? O produto de substituição tributária. Pode ter a possibilidade da restituição de ICMS. Aqui no meu estado, essa restituição ela está meio paralisada. Então, aqui em Minas, o pessoal está muito na briga ainda. E a do PIS, COFINS monofásico tem vários ramos, né? Mercados, mini mercados, autopeças, pessoal farmacêutico, as lojas de cosméticos, né? Que tem muitos produtos monofásicos que podem ter a restituição. Olha só, quero registrar aqui a nossa Estou audiência. aqui, gente, o Anderson. O Anderson Hernandes está aqui, o Sevilha de São José dos Campos também. Então, é uma Ele honra também saber que essas pessoas nos acompanham. é o Eu- máximo. É tão bom porque eu comecei acompanhando a eles, continuo acompanhando até hoje, e sempre foram pessoas que influenciaram positivamente, que incentivaram a mudar a mentalidade para sair Verdade.
sair do lugar, se mover. E aí agora a gente vê aqui que recebe a visita virtual dos amigos aqui, é muito bom. Obrigado, Anderson, pelas suas palavras aí, sucesso também. Nosso desejo para você aí, que possamos juntos E seguir nessa jornada. nosso foco agora de contador é tirar essa cultura dos empresários de que nós somos aquele contador que fica trancado dentro do escritório e que só faz guia, né? Que só trabalha para o governo, que só manda imposto para eles pagarem. Então a gente tem que tirar isso da cabeça dos empresários. Só assim para eles valorizarem, né? Mais o nosso serviço. E você sabe que para fazer isso tem que sair do escritório, né? Escritório. O negócio é não ficar dentro do escritório, né? E a internet ajuda muito, porque a gente sai sem sair, né? Quando ele começar a perceber que a gente já não está mais preso ao escritório, que a gente mudou mesmo, ele vai começar a notar, não, peraí, existe algo novo acontecendo, existe um movimento de mudança, tem algo que eu estou recebendo que não recebia antes. E aí ele vai perceber, porque falar e não agir, ele vai perceber que são só palavras, né? E ele já tem isso há muito tempo. Ele já recebeu a chuva de palavras lá na hora de fechar o contrato, todas as promessas, né? E aí o contador vai lá e senta no escritório e fica lá. Então, é a nossa atitude de sair e ir ao encontro dele. Estar presente. Muitas vezes isso vai custar um pouco para nós, vai custar um investimento de tempo, vai custar um investimento até financeiro, porque mesmo não desembolsando, e às vezes desembolsando dinheiro mesmo, para ir até ele, dedicar tempo com até fazendo coisas para ele que ele ainda não está remunerando, mas que depois isso vai refletir em você vender um novo serviço para ele ou até implementar o honorário que você cobra dele, porque ele acaba percebendo, não, realmente está diferente, mas para isso tem que estar diferente, né? Não, e empresário ama uma visita de contador, nem que seja para lá tomar um café, né? Eles Isso é gostam. uma experiência que também, como eu vinha de empresa multinacional do Grupo Real, eu não tinha essa noção, né? Porque até dentro da empresa você tem uma separação muito grande. O DP e RH era num prédio totalmente separado do nosso. O Não sabia nada de DP, né? A gente não fica sabendo nada, tudo separado. fiscal era separado do nosso. O rapaz que entregava a DCTF ficava no outro prédio. A gente ficava na contabilidade, recebendo informação dos outros departamentos. E aí não tinha essa coisa de, né, tinha as reuniões e tal. O relacionamento com o empresário que é cliente de escritório contábil é diferente do diretor da empresa que vai à contabilidade para falar ou levar alguma informação ou buscar alguma informação, né? E aí quando eu fui fazer consultoria para escritório contábil, lá em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, o escritório ficava, inclusive, no prédio do cliente, que era um supermercado. É um supermercado ainda. Nossa, o dono do supermercado, ele ficava tão feliz quando eu ia, porque eu simplesmente entrava no supermercado, subia as escadarias e ia para a sala dele. Quando eu fazia essa visita semanal para ele, muitas vezes a gente não falava nada do negócio dele. A gente não falava nada de contabilidade, nada do lucro real. A gente só falava de coisas, às vezes da vida dele, da cidade. Nascer psicólogo, né? Isso. Eu percebia que ele ficava feliz. Eu percebia que as coisas funcionavam melhor quando eu fazia uma visita para ele. A documentação vinha, os funcionários tratavam a gente melhor, porque ele sentia que a gente estava perto. Que mesmo que naquela conversa não tivesse teor contábil, ele olhava e sabia que ele tinha alguém para contar. Que ali, ele enxergava da sala dele, enxergava o escritório, que ele podia olhar pela janela e enxergar e ver que, bom, ali eu tenho um apoio. E muitas vezes ele veio até nós. Ele vinha até o escritório e a gente sentava com ele para tirar algumas dúvidas. E a gente percebia que ele tinha satisfação em tomar uma decisão. Anota isso. Se você está aí vendo, anota isso. Ele tinha satisfação em
poder tomar uma decisão com a ajuda de alguém. Eu percebia que ele saía satisfeito porque ele não tomou a decisão sozinho. E muitas vezes era a decisão que ele já tinha tomado, mas ele precisava certificar com alguém. Ele precisava ter um pouquinho mais de segurança. Então, muitas vezes é para isso que nós servimos. Eu acho que a contabilidade é justamente para isso. Para que o empresário tome a decisão certa. Ou certa, vamos dizer assim, acertada, seguro, né? Se é a certa, depois o tempo diz, né? E não tem como assegurar que todas as decisões vão ter 0% de chances de erro. Mas tem como assegurar que se tome uma decisão com um pouco mais de segurança, né? Você dizer assim, bom, eu fiz tudo o que era possível, não ficou nada que eu negligenciei em relação a essa decisão. As variáveis que nós tínhamos o controle, nós controlamos. E as que não tínhamos o controle, nós analisamos para ver quais os riscos. Então, o empresário precisa disso. Eu vou frisar aqui, anota essa dica. O empresário precisa disso. Precisa desse contato. E não é esperando ele dentro do escritório, né? É a gente indo até ele. Às vezes ele nem percebe que nós estamos observando, mas lá no cafezinho, às vezes sem falar sobre contabilidade, você já percebe a forma dele trabalhar, já começa a observar e ver alguns erros que podem ter dentro da empresa dele, né? E falar posteriormente. Essa coisa de se colocar no lugar do outro, quando eu fui dono do escritório, enquanto empresário, depois que eu saí no dia da apresentação do meu TCC, eu pedi demissão. Eu trabalhava na controladoria de uma empresa e eu, de meio-dia, fui para lá, saí da sala e falei, eu não quero mais trabalhar, eu quero minha demissão. Porque eu queria apresentar meu TCC sendo empreendedor, empresário. Eu já tinha um CNPJ, que ainda não era de contabilidade, porque eu não podia colocar atividades, né? Era só de consultoria. E fui pedir demissão e fui apresentar o TCC. E aí eu senti na pele o que é você chegar de manhã, abrir as portas da tua empresa e não ter com quem contar. Porque, porque nós, veja bem, empreender no Brasil é um desafio tremendo. Não vou dizer que é mais desafiador que em outros países, países que são mais facilitadores disso. Mas no Brasil é um desafio tremendo. Aí empreender na contabilidade é muito mais desafiador, porque nós somos os caras a quem os empresários, os empreendedores recorrem quando eles vão empreender, não é? Advogado e contador, os caras que vão auxiliar o empresário quando ele vai empreender. E nós vamos recorrer a quem? Nós vamos recorrer a quem, né? Que nós somos as pessoas a quem eles recorrem. E aí eu percebi essa situação. Eu estava lá em dias e condições que eu não conseguia tomar uma decisão, porque eu não tinha com quem compartilhar aquilo. E aí eu percebi, bom, peraí, se eu estou nessa situação, olha quanta gente lá fora talvez esteja esperando que eu vá para ele conversar, para ele perguntar, para ele dizer, né, eu preciso de ajuda aqui. Vê o que o João Costa está dizendo aqui. Você leu aí? Tomar uma decisão significa eliminar todas as outras opções. Nem sempre é fácil fazer isso. Então é bom mesmo poder contar com o conselho de um especialista que tenha uma visão do seu negócio. É isso aí, João. Eu costumo sempre quando eu tenho que tomar uma decisão, as decisões do dia a dia, tá tranquilo, né? Tá fácil. Que roupa usar. Específico. Agora tem decisões um pouco mais que geram consequências um pouco mais perigosas, né? Então eu sempre costumo ter alguém para compartilhar. Eu tenho amigos, tenho clientes que fazem isso. Tem muita minha que tem vergonha de perguntar, né? Tem medo de procurar outro profissional para estar perguntando. E tem que tirar isso da cabeça deles também, porque gente tem que ser uma classe unida. Para estar um ajudando o outro. Não é que a gente não podemos tratar o outro contador como um concorrente.
Porque cada um faz um tipo de serviço, não adianta. Temos que tirar isso da cabeça deles. Você imagine hoje com a internet o poder que isso tem, que nós podemos... Ó, eu estou aqui em Natal, você está aí no interior de Minas, né? Está perto da Fernanda Rocha aí, sou fã dela. Isso. Tem gente aqui lá do Rio Grande do Sul que está assistindo a gente. Enfim, olha o poder que isso tem de eu poder conversar com uma pessoa que está a 5 mil quilômetros de mim e É um tirar network um... gratuito, né? O pessoal não pode perder. Então, esse poder a internet deu. Por isso que eu gosto de participar de alguns grupos específicos. Né? Eu participo de um grupo de empresários, somos 614, 619 empresários. Tem do Brasil inteiro, alguns até do exterior. Não é de contabilidade, já tem alguns contadores lá também, mas é de alta performance. Só que essa coisa da comunidade, ela está engajada em um único objetivo, que é o sucesso do grupo. Né? Você não tem, não é o meu sucesso individual, é o sucesso do grupo todo. Só que isso não é possível num grupo, desses grupos abertos de Facebook, entende? Porque ali tem de tudo. Então eu estou nesses grupos de Facebook, só que eu olho para lá e muitas vezes eu vejo assim, que as pessoas entram lá só para pegar consultoria de graça, não é nem contador, né? Tento ajudar outros profissionais de contabilidade, mas na intenção de não deixar a nossa profissão acabar, né? Ser prostituída com esses valores aí de 89,90, né, que estão oferecendo. Eu quero fazer uma referência aqui ao meu compadre Ricardo Restelo, está falando que eu sou o pai do ano. O Ricardo é parceiro aí, amigo, foi colega do curso de Direito e está lá em Santa Catarina, de onde eu vim. Obrigado pela lembrança aí, Ricardo. Em breve estaremos aí para comer uma costela. Então, a gente está caminhando aqui para o final, porque o Instagram costuma derrubar a gente com 1 hora. E Eu queria deixar um recadinho. Posso deixar um recadinho? agora as suas considerações finais aí. Para o pessoal que ficou interessado, quinta-feira eu vou fazer uma live 8 horas da noite no meu Instagram, falando exclusivamente sobre a restituição do PIS/COFINS monofásico para o Simples Nacional. Então, quem que ficou interessado, quer saber um pouco mais quais que são as empresas, qual que é o tempo gasto com isso, para assistir a live lá com a gente. Show de bola. Então, estão convocados e eu estarei. Da live lá e a gente bateu um papo lá também. Pode ter certeza, a minha aula é sempre às 3 horas da tarde, então nesse horário. Geralmente é o banho das crianças, mas eu vou adequar para poder assistir e te acompanhar lá. Estou acompanhando os seus bebês. Seus bebês. Que luta que não deve ser, Jesus. Eles são muito tranquilos, eles são maravilhosos. São uma bênção mesmo. Ó, Luciana está pedindo aqui qual que é o teu Instagram. Instagram, @imposto_fácil. Imposto fácil. Imposto fácil. Se você... ó, o pessoal da Nuconte vai estar em peso. Galera, no conte tá entrando aí, ó. De bola. Ó, então, se você não segue aí no Imposto Fácil, pode voltar aqui 2 ou 3 stories meus, que vai estar marcado lá. Mas depois da live aqui, eu vou fazer outro story e vou marcar ali, ó, Imposto Fácil. Beleza? Gente, muito obrigado. Tudo sobre esse tipo de restituição, para quem ficou interessado. Show de bola, então. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço por ter participado. Venho acompanhando você já tem um tempo e adoro. Vamos repetir outras vezes. Quem sabe a gente pode fazer uma aula lá no YouTube. Uma aula, a gente tem mais tranquilidade, né? Mais tranquilo. E aí também dá para gente compartilhar a tela e tudo mais, tá? Obrigadão, viu? Tá. Pessoal que nos acompanhou, eu acho que hoje foi recorde de audiência, tá? Agradeço todo mundo. Depois eu vou ver aí o que o Instagram me dá de feedback. E
muito obrigado. E a gente continua nessa balada aí. Amanhã a gente está de volta com o nosso café. Firme e forte, não deixando a contabilidade acabar. Valeu, valeu. Tchauzinho, boa tarde, gente.